Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar do anime de Star Wars. Isso mesmo, pra quem não sabia, Star Wars agora tem uma série de anime chamada Star Wars Visions. Star Wars Visions lançou no Disney Plus em 22 de setembro de 2021 e diferente da maioria das séries do serviço de streaming, todos os 9 episódios do Star Wars Visions ficaram disponíveis na data de lançamento. Mas o que é exatamente esse anime? Do que ele se trata, né? Bem, o anime de Star Wars Visions é na verdade uma série antológica, ou seja, uma coleção de curta-metragens animados. Isso aí quer dizer que na verdade a série, diferentemente da maioria dos animes que a gente está acostumado, ela não foca em nenhuma história específica. Na verdade, cada um dos 9 episódios tem personagens, história e estilo totalmente diferentes e contidos neles próprios. Isso aí porque a estratégia da Disney nesse projeto foi de contratar 7 estúdios de animação japonesa para fazer os episódios. E aí a Disney deu grande liberdade para cada estúdio para poder criar personagens e histórias dentro do universo do Star Wars. Realmente, essa estratégia de série antológica é bem diferente tanto dos desenhos ocidentais quanto dos animes. E essa estrutura lembra a série Love, Death and Robots do Netflix, para quem conhece. Bom, com tudo isso explicado, e sem mais delongas, vamos para a parte da análise. E já que cada episódio é tão diferente do outro, eu vou falar um pouquinho de cada um e do que eu achei deles antes de ir para as minhas opiniões mais gerais. Não esquenta que não vai ter spoiler pesado não, ok? Vamos lá. O primeiro episódio, O Duelo, é produzido pelo estúdio Kamikaze Douga. O estilo padrão deles é de mesclar estilo CGI 3D e animação 2D. E eles que fizeram as aberturas de JoJo partes 1, 2 e 3. Esse episódio se passa depois da queda do Império e acompanha um viajante solitário que acaba de chegar em um vilarejo que logo é atacado por bandidos que são membros do antigo Império ou da Primeira Ordem. A chefe desses bandidos é revelada como uma Inquisitora Sith e o viajante logo entra em combate com ela, o chamado duelo do episódio. Bom, desse episódio aí o que eu mais gostei foi o enredo em si. A história é bem estilo Star Wars mesmo, e poderia ter acontecido em um filme da franquia sem problema nenhum. A atmosfera de Japão feudal também combina muito com Star Wars. Também, porque a trilogia original foi inspirada em filmes de samurai. E aí traz um estilo bem interessante. Quem me conhece vai saber que eu não sou muito fã de CGI 3D, mas olha que eu até que achei esse episódio bem bonito, viu? Tudo é em preto e branco, exceto pelos efeitos dos blasters e dos sabres de luz, o que dá um look único para esse episódio que respeita bem as regras e o universo Star Wars. Acho que fãs assim da franquia Star Wars vão gostar mesmo desse episódio. Já o segundo episódio, Balada de Tatooine, é produzido pelo Estúdio Colorido, que fez o filme Olhos de Gato e Burn the Witch. Esse episódio acompanha um jovem chamado Jay, que é um padawan que escapou da Ordem 66 de caça aos Jedi no começo do Império. O Jay é acolhido por um Hutt chamado Gi, e junto com 2 droids e um alien de 3 cabeças, eles formam uma banda chamada Star Waver. Tudo ia bem até que o caçador de recompensas Boba Fett aparece para capturar Gi e trazer ele para o Jabba. A partir daí fica para o Jay resolver essa situação e resgatar o seu amigo. Olha, esse episódio é bem fraquinho, viu? A animação é bonita e colorida, é o nome do estúdio. Mas o que pega mal aí é o enredo, viu? Nesse episódio a gente tem um pouco de conflito interno do Jay em relação ao seu passado de Jedi, mas não é explorado tão bem quanto eu queria. A parte musical não é pra todo mundo, e deixa o episódio bem fora dos moldes de Star Wars e faz com que a história seja bem besta, infantil. Eu não gostei muito desse, mas acho que tem mérito por tentar uma coisa diferente e ser original. E o terceiro episódio, Os Gêmeos, é produzido pelo Estúdio Trigger, meu estúdio favorito de animes. Eles que fizeram Gurren Lagann, Promare, Kill la Kill, Brand New Animal. Um puta de um catálogo, hein? Bom, o terceiro episódio acompanha os gêmeos Kar e Am, que foram clonados e criados por Palpatine para serem máquinas de matar do lado sombrio da força. Esses 2 gêmeos têm a missão de criar uma nova arma para Star Destroyers com o mesmo poder destrutivo que a Estrela da Morte, e usá-la para atacar a Nova República. O plano dos gêmeos ia bem, até que Kari começa a se abrir para o lado da luz da força. E aí o Kari rouba o cristal Kyber que dá energia para a arma, e ele pretende fugir com esse cristal, mas quando a irmã dele descobre os planos, os dois entram em um combate intenso.
O que falar desse episódio? Bom, eu sou fanboy do Trigger e o estilo da animação estava perfeito para mim. As cores, os efeitos, os desenhos, o estilo único do Trigger estava todo lá. A história do episódio é bem simples, tá bom? Mas é bem feita. Mas para quem conhece o Trigger, sabe mesmo que o foco não é tanto na história, mas sim no exagero, nas explosões, nos efeitos especiais, nas lutas extremamente teatrais e com personagens com poderes que aumentam a cada cena. E tudo isso está presente nos Gêmeos. Agora, nesse estilo do Trigger, muitas regras e convenções do universo Star Wars são quebradas ou ignoradas. Eu pessoalmente não vejo problema nisso, afinal deixa o episódio mais único e original com coisas que a gente nunca veria em um filme live action de Star Wars. Então pra mim não importou. O Trigger realmente quis focar no estilo e na ação, e se você gosta disso, esse episódio vai ficar marcado como um dos sucessos da série. Só não vai esperando uma história muito profunda, ok? O quarto episódio, A Noiva Aldeia, é produzido pelo Kinema Citrus, que fez Made in Abyss e Tate no Yusha. A Noiva Aldeia se passa anos após a caça aos Jedi, onde uma mulher misteriosa chamada F encontra um explorador chamado Valko em um planeta remoto. Nesse planeta, um bando de bandidos reprogramou droids de batalha do período das Guerras Clônicas e está usando esses droids para tomar uma aldeia. Os bandidos planejam tomar o chefe da aldeia como refém, mas a filha dele, Haru, a noiva a quem o título se refere, se oferece para ir no lugar dele. E aí tem muito conflito aí sendo gerado dentro da aldeia. Esse episódio me surpreendeu, viu? Porque além de ser muito bonito, olha que eu achei tão bonito quanto o episódio 3, a atmosfera é perfeita. O episódio é no todo bem mais calmo e atmosférico, e a gente passa boa parte dele aprendendo mais sobre o planeta, sobre a aldeia, sobre os personagens. Mas esse aprendizado aí é um clássico exemplo de uma imagem vale mais do que 1000 palavras, porque pouquíssimo é explicado de maneira direta, mas dá para inferir bastante, o que contribui muito com o estilo mais exploratório desse episódio. E olha que ainda tem uma das minhas cenas de ação favoritas da série, se não a minha favorita. Bem no finalzinho do episódio tem um dos momentos mais marcantes que eu já vi, e mostra a diferença de poder entre um usuário da Força e pessoas comuns. Esse episódio ficou marcado como um dos meus favoritos, com certeza, é muito bom. E o quinto episódio não fica muito para trás. O Nono Jedi é produzido pelo Production IG, que fez Kuroko's Basketball e Haikyuu. Ele se passa muitos anos após o fim da Ordem Jedi, onde Juro, o líder do planeta High Islam, convida 7 Jedi para o seu templo para presenteá-los com sabres de luz a fim de formar uma nova Ordem Jedi e acabar com a guerra contra o Império. Um jovem Jedi chamado Ethan chega no templo de Juro e encontra 6 outros Jedi que chegaram antes dele. No entanto, a situação começa a ficar tensa, quando nem Juro nem os sabres de luz chegam, e os Jedi passam a suspeitar que tudo tenha sido uma emboscada de Juro. No meio disso, o episódio acompanha Cara, uma jovem filha de um ferreiro de sabres de luz, que após o pai dela ter sido capturado, ela que fica encarregada então de entregar os sabres de luz aos Jedi. Meus amigos, esse episódio é tudo que Star Wars tem de melhor, e tudo que animes tem de melhor também. A personagem principal, Cara, é muito carismática e é muito legal acompanhar ela. E a história do episódio é muito bem trabalhada. Sinceramente, eu acho que é a melhor história entre todos os episódios da série. Fora isso, esse episódio trata a Força como ela deve ser tratada, pelo menos na minha opinião. Já que não existe essa coisa de midi-chlorian, nem essa bobagem de que só os mais especiais podem ser Jedi. Na verdade, como é explicado, a Força está presente em todos os seres vivos, e cada um pode fortalecer sua conexão com a Força por mérito próprio. Não precisa ter nascido Skywalker ou Palpatine, nem bobeira dessas aí. E muito bom esse episódio mesmo, viu? E tem umas lutas de sabre de luz bem legais, e que me pegaram de surpresa, com um monte de personagem lutando ao mesmo tempo, e tem até gente sendo cortada no meio, viu? Muito bom. Esse episódio, junto com o 4, e de certa forma junto com o 3 também, são os pontos altos da série. O sexto episódio, T0B1, também chamado de Toby, ou T Obi-Wan, é produzido pelo Science Saru, que fez Eizouken Niwa Teo Dasuna, e 2020, Japão Submerso. Se passando algum tempo após o fim da República e o início do Império, o episódio acompanha Toby, o T0B1, um droide que vive em um planeta deserto com seu criador, chamado Professor Mitaka.
O Toby sonha em se tornar um Jedi e viajar pela galáxia, apesar de ser um droide. E o professor Mitaka, mesmo não gostando da ideia de ver o seu filho querendo se aventurar com coisas perigosas, ele fala para Toby procurar um cristal Kyber para ele mesmo poder forjar um sabre de luz. O Toby procura o cristal pelo planeta inteiro, mas não consegue encontrar nada. Então o pequeno droide decide ir contra a regra do seu criador e entrar no porão da casa deles. Bom, saindo de episódios tão fortes quanto o 3, o 4 e principalmente o 5, o episódio sobre o Toby não me impressiona muito não. Na minha opinião, tá longe de ser tão ruim quanto o episódio 2, mas eu ainda não acho bom, viu? Apesar disso, eu tenho que dar crédito tanto para a animação quanto para a trilha sonora. A trilha sonora desse episódio combina muito bem com o que está acontecendo na tela. E a animação é bonitinha e bem feita, e o aspecto de giz de cera faz parecer até um livro ilustrado. Outra coisa legal desse episódio é ver o Toby aprender um pouco mais sobre o que realmente importa para ser um Jedi, que é ajudar as pessoas, ajudar os planetas e procurar o equilíbrio, que a aventura não é o principal. Mesmo assim, a historinha bem infantil desse episódio, combinando com o fato que ele toma uma liberdade tremenda, já que tem um droid querendo ser Jedi e usar a força, pode deixar os fãs mais hardcore de Star Wars um pouco desapontados. E o 7º episódio, O Ancião, é novamente produzido pelo estúdio Trigger. Durante o auge da República, um mestre Jedi chamado Tajin e seu aprendiz padawan chamado Dan estão em uma patrulha na orla exterior da galáxia, quando Tajin sente um distúrbio na força. Os dois aterrissam em um planeta remoto, onde aprendem que um velho misterioso chegou ao planeta e está nas montanhas. Dan decide ir até as montanhas investigar o velho, e o Tajin fica de guarda na nave do Ancião, que ele suspeita ter uma conexão com o lado sombrio da força. Esse aí, apesar de também ser do estúdio Trigger, é totalmente diferente do episódio dos Gêmeos. Para começo de conversa, a animação e o estilo são completamente diferentes. É tudo muito mais realista, menos exagerado, com cores mais sutis e efeitos especiais mais esparsos. Mesmo assim, esse episódio ainda é bem bonito. Outra coisa que difere o Ancião dos Gêmeos é o fato de que a história do episódio é bem mais pé no chão, e muito mais parecido com o que a gente pode esperar de Star Wars. A história tem um ritmo menos acelerado e foca mais no aspecto do mistério. Tipo, quem que é esse ancião? O que está acontecendo? Por que ele está nesse planeta? Sabe? O que deixa esse episódio com uma narrativa bem mais focada. Eu achei um episódio bem legal no todo. E como o primeiro episódio, ele também é alguma coisa que realmente podia ter acontecido num filme de Star Wars sem problema nenhum. O 8º episódio, Lop e Ocho, é produzido pelo Geno Studio, que fez Golden Kamuy. Durante a época do Império no planeta Tal, uma alien chamada Lop escapa da escravidão do Império e é acolhida pelo líder do clã Yasaburo e sua filha Ocho. Ocho convence seu pai a adotar Lop e as duas são criadas como irmãs. 7 anos depois, o Império ocupa o planeta Tal e começa a explorar os recursos naturais bem mais violentamente, agressivamente. O chefe Yasaburo tenta de tudo para destruir as fábricas imperiais, mas Ocho, que seria a sucessora para a liderança do clã, quer se unir ao Império para garantir a prosperidade deles. No meio disso tudo, a Lop vê a sua família adotiva se quebrar aos pedaços e ela então decide consertar as coisas e trazer Ocho de volta para casa. O chefe Yasaburo, com um misto de arrependimento por ter dado mais atenção a Ocho e com orgulho de ver a Lop ter o verdadeiro espírito do clã Yasaburo, decide revelar a Lop o maior tesouro do clã. Eu não esperava nada desse episódio, mas eu saí dele muitíssimo satisfeito. E junto com os episódios 4 e 5, eu considero ele um dos melhores da série. A animação e a arte do episódio são lindas e trabalham muito bem para construir uma atmosfera bem cyberpunk, que eu adoro. A história, então, nem se fala, é tudo que o episódio dos Gêmeos fez, só que até melhor, viu? O conflito familiar, os temas de laços de sangue versus laços adotivos, o ritmo do enredo, é tudo construído e trabalhado tão bem que eu queria muito ver mais da história da Lop, ver o prosseguimento, o que vai acontecer no futuro com ela. Realmente, esse episódio não dá pra deixar passar, é um dos pontos altos da série e se carrega no enredo dele e na arte, é muito bom. E por fim, a gente tem o 9º episódio, Akakiri, outro do Science Saru. Antes da extinção do Sith, um Jedi chamado Tsubaki, que está sofrendo com visões cheias de dor e sofrimento, se reúne ao seu antigo amor, Misa, uma princesa que teve seu trono roubado por sua tia Masago, que se revelou como uma Sith. Com a ajuda de 2 guias chamados Senshu e Kamahachi,
Tsubaki e Misa vão em direção ao palácio para confrontar Masago e recuperar o trono da Misa. Mas a missão é muito mais complicada que o esperado. O episódio de fechamento da série Visions é interessante, tanto por se passar numa era que a gente não está acostumado a ver muito em Star Wars, quanto por ter um clima muito mais sombrio e sem esperança, diferente da grande parte dos outros episódios, onde o bem sempre vence o mal. A animação não é minha favorita, mas tem um estilo visual único e interessante. A narrativa, apesar de ter um monte de coisa interessante, foca nos aspectos um pouquinho mais chatos do episódio, que são os dois guias e eles indo até o palácio. E a gente tem muito pouco tempo para ver mais do que realmente interessa, né? Que é o conflito entre o lado da luz e o lado sombrio da força, e a influência desse conflito no Tsubaki. Isso daí realmente só é explorado mais pro final do episódio. A gente passa boa parte dele só na jornada até o palácio. Mesmo assim, esse episódio tem mérito por ele ser único comparado aos outros episódios da série, mesmo que ele lembre bastante o que acontece no filme da Vingança do Sith. E ufa! É isso aí, gente. Todos os 9 episódios de Star Wars Visions explicados e analisados. Eu acho que deu pra ver, né, que essa série é bem variada e cada episódio traz uma coisa diferente e explora o universo Star Wars de forma única. É óbvio que o grau de sucesso de cada episódio vai variar bastante por diversos motivos, sejam eles por causa dos diferentes estúdios ou as liberdades criativas tomadas pelos artistas, roteiristas e diretores. E é óbvio que nem todo episódio é para todo mundo. Você vai preferir alguns, você vai odiar outros. É assim que funciona com uma série antológica, desse jeito. Mas ao todo, eu acho que vale muito a pena conferir Star Wars Visions, especialmente se você é como eu, que gosta pra caramba tanto de anime quanto de Star Wars. Mas fica aí o aviso para entrar de mente aberta, sem ficar se prendendo muito ao que é canon, o que não é, o que pode, o que não pode, o que é realista ou não. Como o nome da série já diz, Visions reúne diferentes visões e histórias a serem contadas dentro do universo Star Wars. E a força da série está no fato de que tem um pouco para todo mundo. E que com certeza vai ter alguma coisa que você vai sair gostando pra caramba. Então fica a dica para assistir a série Star Wars Visions, uma ideia muito boa e original, e eu quero ver mais disso nas franquias da Disney e também em outras franquias de outros estúdios. E eu com certeza tô esperando uma temporada 2, tomara que eles façam. Se você gostou do vídeo, então deixa o like, se inscreve no canal e manda aí sugestões do que você quer ver nos comentários. Até a próxima e tchau, tchau!